Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 22 de novembro, solenidade de Cristo, Rei do Universo. Último domingo do tempo comum. Ao final desta semana, nós concluiremos o ano litúrgico 2020 e no próximo domingo é o primeiro domingo do Advento. Rezemos então juntos, pedindo as luzes de Deus para acolher a sua santa palavra. Recolha-se em oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e faça com que sejas conhecido, que eu te ame e faça com que sejas amado, que eu te sirva e faça com que sejas servido, que eu te louve e faça com que sejas louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. O texto do Evangelho de hoje, abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 25, de 31 a 46. O juízo final. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como já lhes disse, a Igreja celebra hoje o último domingo do tempo comum. No final dessa semana, conclui-se também o ano litúrgico 2020, que foi o ano A da liturgia, do qual lemos o Evangelho de Mateus aos domingos. No próximo domingo, inicia-se o Advento, preparação para o Natal do Senhor, e é também o início de um novo ano litúrgico. Será o ano B do calendário litúrgico e no próximo ano nós vamos ler o Evangelho de Marcos aos domingos. Nesses últimos domingos, nesses últimos dias, nós estamos refletindo sobre estas realidades últimas de nossa fé, sobre os novíssimos, a morte, a ressurreição, o céu, o purgatório, o inferno, a parousia, o juízo particular, o juízo universal. São temas chamados da escatologia, a reflexão sobre o fim dos tempos. E aí os textos de hoje também nos ajudam a compreender esses elementos do fim dos tempos. Na primeira leitura da liturgia de hoje, o profeta Ezequiel apresenta o nosso Deus como um pastor que toma conta de suas ovelhas. No exílio babilônico, quando o livro do profeta Ezequiel foi escrito, o rebanho se dispersou completamente. A grande tarefa do pastor, portanto, é reunir, não somente reunir, mas também apacentar o rebanho que foi dispersado. A tarefa principal é o cuidado, cheio de carinho. O profeta Ezequiel diz que o pastor vai fazer as ovelhas repousar, procurar a que se perdeu, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte, para que não seja atacada pelos animais ferozes ou roubada. É um Deus pastor, um Deus que cuida do seu povo. O pastor fará também o julgamento entre as ovelhas e os bodes. Aqui talvez esteja a imagem utilizada no texto do Evangelho de hoje, reforçada também pelo Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, que também está na liturgia de hoje como Salmo responsorial. Na segunda leitura, nós encontramos algo muito bonito. A fonte de toda a vida cristã é o mistério pascal. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vazia é a nossa fé. Cristo, ressuscitado dos mortos, se torna primícias de toda a realidade nova que se abre para o cristão. Ele é ressuscitado, mas também é entronizado com plenos poderes, exaltado à direita do Pai. Por isso, ele pode ser juiz. Por isso, ele é Senhor da história, Rei do universo. Inicia-se então o seu reinado, que se estende até o estabelecimento pleno de sua soberania. O reinado de Cristo se manifesta em seu senhorio sobre todas as realidades. Especialmente se manifesta com a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, o último inimigo a ser vencido. Ressurreição de Cristo, parousia, participação dos cristãos na vitória de Cristo, submissão de tudo com a vitória sobre os inimigos e, por último, a submissão do próprio Filho a Deus Pai.
É assim que São Paulo nos ajuda a compreender estas realidades tão profundas da nossa fé. E o texto do Evangelho? O texto do Evangelho de hoje não pode ser entendido como uma cena cinematográfica de como será o julgamento final. A preocupação de Jesus não é com o como, mas exatamente com o conteúdo fundamental. E o conteúdo fundamental que Jesus põe no centro de tudo é o amor ao próximo, a misericórdia. No Antigo Testamento há alguns textos que nos falam sobre a recompensa de Deus ao ser humano. Esta recompensa se fundamenta em bênção ou maldição. Encontramos isso em Josué capítulo 8, versículos 32 a 35. Também o julgamento, apresentado por Isaías capítulo 65, especialmente a partir do versículo 13 a 15. As recompensas serão opostas. Comer versus passar fome. Beber versus ter sede. Alegria versus vergonha. Exaltação na alegria versus padecer a dor. Esse é o conteúdo do juízo final. No texto do Evangelho de hoje, o Filho, que é apresentado como o juiz. Ele é o juiz da história, não o Pai. E o julgamento do Filho, Rei do Universo, implica todas as nações. É um julgamento universal. Portanto, o julgamento parte de uma mensagem universal para além do dado da revelação. Até os pagãos podem entender o critério fundamental do julgamento, que é o amor. O amor é uma realidade universal. Até mesmo quem não foi destinatário da revelação de Deus pode compreender o amor. A parábola, portanto, tem um alcance universal. Mesmo os que não conhecem a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus, pode acolher o mistério do amor e por isso serão também julgados por aquilo que se pode intuir deste princípio da ética universal, a regra de ouro do amor. Os menores dos irmãos, dos quais Jesus fala no texto do Evangelho de hoje, são os destinatários ou do amor ou da indiferença. São o próximo necessitado, quem quer que seja. O julgamento implica uma separação, talvez baseada no texto de Ezequiel 34, versículo 17. Como disse, o profeta Ezequiel faz a distinção entre ovelhas e bodes. E o critério fundamental dessa distinção, desta separação, são as obras da misericórdia. Nós seremos julgados pela fé em Jesus Cristo. Mas não somente seremos julgados por uma fé que significa adesão, por uma fé que significa compromisso com Cristo, mas, sobretudo, seremos julgados pela capacidade de amar. E por isso que o julgamento se torna universal. O julgamento de Deus se refere, sobretudo, à misericórdia vivida e direcionada à carne dos pobres, oprimidos e marginalizados, os famintos, os sedentos, os doentes, os desnudos, os presidiários. O julgamento será sobre essa prática de caridade libertadora. Essa é a prática central da fé.
É nisso que consiste a justiça do reino. Como em Deuteronômio 27 e 28, a sentença proclamada será em forma de bênção ou maldição, herdar o reino ou o fogo eterno, vida ou castigo. Seremos julgados por uma fé que se transforma em amor, ou pelo amor, que é a expressão de uma adesão existencial a Cristo Jesus. Um abraço a você. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.